Então, gente, vamos lá começar. Eu já corrigi as minhas sobrancelhas com esse quarteto da Ruby Rose, tá? Fiz a misturinha entre o marrom e o preto. Entre o marrom mais escuro e o preto, tá? Aí agora eu vou fazer um olho e venho pra fazer com vocês o outro olho e a pele, tá? Então vamos fazer outro olho. Eu vou começar a passar uma base. A base que eu vou usar na minha pálpebra é essa daqui. Essa é a bege 3 da Ruby Rose. Aí com o pincel língua de gato eu vou neutralizar toda a minha pálpebra com essa base. Ela vai servir como um fixador de maquiagem. Não precisa ser certinho, tá? Que eu vou vir com a esponja. Já venho corrigindo a minha sobrancelha. Aí eu venho com a esponjinha e vou só dando batidinhas. Vou aplicar um pouquinho dessa base a parte de baixo. Pronto, sombra aplicada, sombra não, base aplicada. Agora eu venho com essa paleta aqui, minha favoritinha da Belly Angel. Com esse pincel aqui de esfumar fofão, a gente vai aplicar esse tom aqui, ó. Esse tom de marrom em todo a minha pálpebra. Esqueci agora. Pálpebra fixa, a gente tem a móvel, essa aqui a gente pisca e tem a fixa, que é essa parte daqui. Então eu vou com o pincel, com a ponta do pincel, movimento de vai e vem, e vamos esfumar essa parte daqui com a mão bem de leve, com movimentos de vai e vem ou circulares, tá bom? A gente vai aplicar essa sombra em toda essa parte daqui, ó. Pego mais um pouco. Vai intensificar essa sombra. Apliquei. Agora eu venho com esse tom aqui, ó, de cá, esse daqui, com um outro pincel. O pincel que eu vou usar, ele já é de esfumar também, só que ele já é um pouco menor. Eu pego, tiro o excesso e eu venho aplicando em cima do meu côncavo. Tá, marquei. Agora eu vou esfumar essa sombra. Como essa sombra, ela é um marrom escuro, agora eu venho com um marrom quente, com outro pincel mais fofinho de esfumar também, esse daqui. Agora eu venho com esse tom daqui, ó, esse de cá. Pego um pouquinho só e vou esfumar essas três sombras, no caso, a bordinha dele aqui em cima, ó. Porque essa parte escura, ela vai ser fixa. Mas a parte de cima, pra fazer uma transição de cores, eu vou esfumar. Pego mais um pouco de sombra e eu venho com cuidado. Não posso descer e não posso subir no meado, tá? E esfumando. Depois eu venho com o pincel bem limpinho pra esfumar isso tudo.
Agora eu venho, como eu falei pra vocês, do pincel limpinho. E venho só esfumando essa bordinha aqui. Esfumo essa bordinha. E depois no meado dessas duas sombras. Agora eu volto com outro pincelzinho de esfumar mais de precisão com aquela mesma sombra. E eu vou intensificar mais um pouquinho, deixar essa sombra mais escura, a parte do côncavo. Eu pego um pouquinho no final e vou trazendo um pouquinho pro começo. E eu vou esfumar essa sombra agora, com o mesmo pincel que eu esfumei essa sombra escura. Esfumei. Agora eu venho com o pincel língua de gato, com aquela mesma base que a gente aplicou pra fixar a sombra. Agora eu vou fazer o corte quiz, tá? Eu pego um pouquinho de base e vou fazendo o corte, nada demais. E vou fazendo o corte aqui, ó. Não vou trazer até o final, só até o meado. Fiz. Agora preenche a parte de dentro. Subo um pouquinho. Aqui. Tá bom? Agora acabo de preencher. E agora eu venho com o próprio dedinho e vou só dando batidinhas. Agora eu volto com aquela mesma paleta da Belly Angel. E eu venho com esse tomzinho de amarelinho. Aí eu venho com um pincel de aplicar sombra mesmo. Pego o produto e vou aplicando. Não vou arrastar, eu vou depositar. Apliquei, tá? Agora eu venho com outra paleta. Essa é a da Ruby Rose, ela já é uma versão menorzinha. Aí eu venho com o mesmo pincel mesmo, nesse tom aqui, ó, de dourado, de amarelo dourado. E eu venho pegando essa sombra, tirando o excesso e vou dando batidinhas. Vai fixar mais ainda esse tom de amarelo. Tá aplicada. Agora eu venho com não vou aplicar o glitter agora não. Eu vou aplicar primeiro o preto. Fazer aqui, pegar um pincel e venho com um pretinho. Um pretinho básico, sem glitter. E vou aplicar aqui no cantinho. Pego, deposito, tiro o excesso na mão mesmo, tá? E vou esfumar esse pretinho. Eu vou aos poucos fazendo, trazendo um pouco mais, subindo, esfumando. Não vou subir muito, só no cantinho mesmo. Só vou deixar essa sombra aqui no cantinho. Esfumo, esfumo, não deixar nada marcado. Aí eu vou voltar com outro tom de marrom. Tá, apliquei o preto. Tá, apliquei. Agora eu venho com aquele pincelzinho limpinho
limpinho não, que a gente aplicou o marronzinho bem clarinho. Eu volto com aquele mesmo tom. E eu vou esfumar só essa bordinha desse preto aqui, que eu não quero deixar ele marcado. Agora eu volto com aquele pincelzinho marrom pequeno e vou fazer, só intensificar um pouquinho do marrom aqui no começo. Que no caso eu vou esfumar o amarelo e o marrom. Tá bom? Nada de mistério. Agora eu venho com o meu primer de olhos, que ele vai servir como um fixador de glitter. Eu gosto de usar ele, tá? E vou aplicar nessa parte do que a gente aplicou o tomzinho amarelo, dando batidinhos mesmo. E o pigmento que eu vou usar vai ser esse aqui da Fenza. Ele não tem nome, tá? Nem numeração. A cor dele simplesmente é linda, linda, linda. É esse tom aqui. E a gente vai aplicar com um pincel de aplicar sombra mesmo. E eu vou aplicar aos poucos. Por que aos poucos? Porque eu não quero que esse brilho fique intenso, fique pesado. Eu quero que ele fique espalhadinho aqui. Pego um pouquinho, deposito na tampa. Aí na tampa eu vou aplicando no olho. Bem devagarzinho. Porque eu não quero que esse pigmento suba. Eu não fiz a pele antes para não correr o risco de essa sombra cair na minha pele já pronta. Aí vai ser um trabalhão corrigir essa pele com glitter e com sombras e com cor de preta. Tá vendo que escorre aqui embaixo? Escorre não, cai aqui embaixo. Bastante glitter. Eu não queria correr esse erro. Agora eu venho com o meu delineador em gel da Ruby Rose e vou passar o meu traço em toda a minha extensão de cílios. Agora, porém, eu não vou fazer o delineado de gatinho, eu vou só traçar e eu vou encontrar esse final do delineado nessa parte preta e eu vou esfumar essa sombra bem no cantinho, tá? Vocês vão ver. Eu vou traçar. Bem fininho. Chegou aqui, paro. Eu vou só trazer ele um pouquinho mais pra cá. Pronto, trouxe. Agora eu venho com o pincel chanfrado e com a sombra preta. E eu vou só esfumar esse finalzinho dessa sombra aqui com esse delineado, tá? Com o pincel assim, eu vou só esfumar essa sombra aqui, nesse cantinho. Minha marca de unha que ficou. Agora vamos fazer na parte de baixo do olho, simples também. Com um lápis preto, esse da Ruby Rose, o lápis delineador, vou passar na minha linha d'água. E eu vou esfumar essa sombra com um pouquinho de preto e um pouquinho do marrom que a gente usou na parte de cima do olho, na parte da pálpebra. Passei o lápis, agora eu venho com
ou meu pincel, outro pincel de chanfradinho, com aquela mesma cor que a gente usou no começo do olho, com a outra cor clarinha e um pouquinho de preto. E eu vou esfumar toda essa sombra aqui embaixo. Tá? Os cílios que eu vou usar vai ser esse aqui, ó. Esse daqui. Eu vou deixar a cola, eu vou passar a cola nele, vou deixar a cola ir secando. Enquanto isso, eu vou limpar a parte de baixo. Eu não passei o rímel na parte de baixo do outro olho também, porque como a gente vai fazer a pele, não correr o risco de borrar. Eu costumo de fazer isso, borrar a maquiagem. É por isso que eu faço primeiro o olho, para depois a pele, para não correr esse risco, tá? Prenda. Vou deixar secando. Enquanto isso, eu vou limpar a parte de baixo, essa sombra que caiu aqui. Eu vou limpar com lenço umedecido. Vou tirar toda essa sombra que caiu. Vou hidratar minha pele, enquanto isso a cola vai secando. Deixa essa cola secar um pouquinho, pra quando eu for aplicar os cílios, está já sequinho. O hidratante que eu vou usar é o da Nivea, tá? Lembrando que eu já limpei meu rosto, tirei o excesso de sombra que caiu com lenço umedecido. Já limpei meu rosto, já lavei, esfoliei. Tá, eu vou fazer minha pele aqui rapidinho. Hidratando, importante. E sempre arrastando assim, ó. Na testa, mesma coisa. Tá, o cílio já secou. Como eu sei que o cílio já secou, ele simplesmente deixa de ser branco pra ficar transparente. Vou aplicar aqui. Tem até hidratante na minha unha. Pronto, cílios colados. Deixa aqui a minha pele absorver esse hidratante. Enquanto isso, eu vou passar um hidratante labial. Secar um pouquinho. Deixar ela absorver. Tá, agora em seguida eu vou passar o meu sérum. Sérum revitalizante. Com um pincel. Esse é o meu pincel Duo 5. Esse é da Macrylan. Deixa absorver um pouco. Agora eu venho com o meu primer da Ruby Rose.
Deixa a pele sequinha. Bom, a base que eu vou usar no meu rosto hoje vai ser nada menos que uma misturinha, como eu sempre faço. Vai ser uma misturinha entre a base da Tracta, a 05, e a base da Ruby Rose, a Bege 3, tá? Já vou fazer a misturinha aqui na minha mão. E com o pincel, o mesmo pincel que a gente aplicou no olho, o língua de gato, eu vou aplicar essa sombra, essa base no meu rosto. Deixa eu só tirar essas coisas que eu não vou usar da minha frente. E eu vou usar o pincelzinho mesmo, só pra misturar aqui mesmo na minha mão e espalhar no meu rosto. Essa base da Tracta, ela tem uma cobertura maravilhosa. Uma cobertura super alta. Agora eu vou só espalhar essa base, vou só espalhar mesmo com um pincel Kabuki. E eu vou fazer, dar o polimento com a esponjinha. Eu gosto de passar assim, que assim eu aplico em todas as áreas, sem nada ficar mais. Pronto, o pincel que eu vou usar, esse Kabuki aqui da Macrylan, eu vou só dando, só espalhando, que em seguida eu venho. Olha como a cobertura dela é super alta. E aqui já misturei na orelha, nunca esqueci. Aqui embaixo. Não tô arrastando, tá? Tô depositando. Movimentos circulares. Agora eu venho com a minha esponjinha, ela está úmida, só dando o acabamento. Vou passar o corretivo. Esse que eu vou usar é da Avon. Só fazendo um ponto de luz. E o mais escuro da Avon pra fazer o contorno. Vou esfumar o marrom com esse pincel Kabuki mesmo, só movimentos circulares. E vai e vem.
Espero que tenha gostado do vídeo de hoje, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificação, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau!